Olá, muito boa noite para você. Muito boa noite a todos. Esta semana o Brasil comemorou o bicentenário da independência e também os 100 anos do rádio no Brasil. Foi em 7 de setembro, mas em 1922, que aconteceu a primeira transmissão, ainda experimental, no nosso país. Nesses últimos 100 anos, o rádio que nós conhecemos foi de extrema importância na história do Brasil e do mundo inteiro. Guerras, conflitos, conquistas, além de coberturas jornalísticas. Na última década, o veículo se reinventou com a chegada da internet e também das plataformas digitais. Na região metropolitana, o rádio chegou em 1935 pela cidade de Cruzeiro e hoje reúne dezenas de emissoras espalhadas pelo Vale, pela Serra e pelo Litoral Norte. Para falar um pouco mais sobre o centenário do rádio do país, o Band Entrevista recebe hoje Rodrigo Neves, presidente da Associação das Emissoras de Rádio e TV de São Paulo, AESP. Seja bem-vindo ao Band Entrevista, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Nicolini, boa noite, Israel. Um prazer estar falando aí com vocês nesse Vale do Paraíba, que tantas boas recordações tenho, já que eu morei aí de 96 até 2000. Rodrigo, que foi diretor aqui da Band no Vale do Paraíba, hoje está em Campinas e é diretor de uma parte do grupo em todo o país que nos inclui e é presidente da AESP, a Associação das Emissoras de Rádio de São Paulo. Rodrigo, eu sei que você começou pelo rádio e construiu a sua carreira de homem da comunicação. Como é que você vê, com que musculatura que você vê o rádio chegar aos 100 anos? Era o que se esperava das últimas décadas? Como é que foi essa entrada da tecnologia? Como é que chega o rádio em 2022? Bom, vamos lembrar lá que, como você falou, a primeira transmissão foi em 1922, em 7 de setembro, em comemoração ao primeiro centenário da independência do Brasil. Os transmissores foram colocados lá no Morro do Corcovado e foi distribuída uma série de rádios, receptores, né, para que as pessoas pudessem acompanhar, e foi tocado o Guarani. De lá para cá, o rádio começou primeiro no palco auditório. Então, a primeira interatividade era do palco com o auditório. Depois, através das cartas, aí veio o telefone. Com o advento do transistor, o rádio ganhou portabilidade. Então, a gente vê as pessoas nos estádios com um radinho de pilha, acompanhando no ouvido. E quando veio a internet, o rádio estava pronto para se aproveitar ou para usar esse meio tão revolucionário e também fazer esse ecossistema complementar do que é o rádio. Você tem todas as mídias sociais complementando a transmissão principal que é feita pelo ar. Rodrigo, a gente vê... Desculpe, a gente vê uma evolução muito grande da internet e das plataformas digitais também complementando o que é o rádio. Como a gente comentou, na última década o rádio se reinventou. O senhor acredita que a internet veio para ser uma aliada, para somar e não para dividir com o rádio hoje no Brasil e no mundo inteiro? Eu acho que a internet trouxe um monte de benefícios, mas a internet ela também tem um monte de problema. Por exemplo, se você tem hoje um problema que você está no telefone celular, e por uma questão de segurança, as redes elas caem. Vamos lembrar que, por exemplo, a Maratona de Boston, quando explodiram as bombas lá nos Estados Unidos da Maratona de Boston, simultaneamente toda a rede de telefonia celular caiu. Com isso, todo o Wi-Fi e toda a conexão de internet caiu. E foi o rádio e a televisão que mantiveram as pessoas informadas, orientando, mantendo as pessoas calmas e prestando serviço como sempre o rádio faz. Graças a Deus que aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa. Mas vamos lembrar que o que garante no ar é só o rádio e a televisão. E vamos lembrar que também na passagem do ano para o ano 2000, foi feito um mega movimento pela Ciesp, pelo Fiesp, aí no Vale do Paraíba, achando que o bug do milênio poderia parar tudo, porque todo mundo temia que se houvesse uma contagem regressiva dos relógios dos computadores, e ninguém sabe o que poderia ter acontecido. E o rádio e a televisão, eles foram como instrumentos de referência para isso. A gente montou uma super operação de guerra para estar prestando serviços caso acontecesse alguma coisa. Graças a Deus, o bug do milênio não aconteceu, mas nós estávamos prontos. E quando eu falo nós, estou falando do rádio e estou falando da televisão. É por isso, Rodrigo, que você entende que as ondas pelo qual o rádio transmite, ondas médias, frequência modulada, as ondas curtas,
elas estão se modificando. Hoje as ondas curtas são quase uma questão histórica no rádio. As emissoras ainda ocupam algumas faixas, mas muitas já desligaram seus transmissores por conta do campo magnético e da interferência que se tem hoje, coisa que não se tinha há 40, 50 anos atrás. Mas o rádio vai continuar pelas ondas, mesmo com o advento da internet e toda essa tecnologia? Com certeza, porque quando você transmite, é a certeza de que você está transmitindo e muita gente recebendo. Sem sombra de dúvida, isso não tem problema nenhum. Se faltar energia, a maioria das rádios tem gerador. Hoje você tem aí uma forma de receber pelo chip que está aberto nos telefones celulares. Aqui no Brasil é obrigatório, o chip está aberto para que as pessoas possam sintonizar o FM. E você tem uma quantidade de rádios incríveis. Estima, segundo o IBGE, que a quantidade de rádios por residência no Brasil seja de 4,3. Então, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas o rádio é ainda um objeto que você encontra nos vários cômodos da casa. E eu falo ainda porque se você pegar smart speaker, o que mais se ouve nas smart speakers é o rádio livre, aberto e democrático. Quando a gente vê todos esses devices que nós temos, as pessoas ouvem rádio, no streaming ouve rádio de qualquer forma. Às vezes ouve rádio sem ter até o rádio, né, que é o caso da internet. Mas a onda curta, Nicolini, se você voltar, vamos voltar lá para os anos 40, guerras, Segunda Guerra Mundial, logo depois foi feita várias transmissões das grandes potências. Você tinha a Rádio Moscou, você tinha a BBC de Londres, você tinha a VOA, a Voz da América, entre outras que faziam transmissões mundiais nas várias faixas de ondas curtas. Lembrando que a onda curta é uma onda que vai muito longe e vai por reflexão da camada de ionosfera. A ionosfera é uma camada que nos protege do Sol. Se não fosse ela, a gente aqui talvez não houvesse vida sobre a Terra, né? E eu estou falando de qualquer tipo de vida, porque a intensidade dos raios chegariam aqui sem eles estarem filtrados. E quando você fala do efeito estufa, está se falando exatamente disso. E as ondas curtas, você tinha aí também um instrumento nela para fazer uma política dentro da Guerra Fria. Então era o Ocidente contra o Oriente, sempre você tendo os países do bloco lá fechados, né, a cortina de ferro, como era chamada a União Soviética, e você tinha aqui a parte ocidental, que era muito aberta. E é uma coisa bem interessante que a Voz da América, que foi terminada quando entrou o governo Carter, no final dele, ele encerrou com a Voz da América. O governo, por lei, nos Estados Unidos, nunca pôde fazer nenhuma transmissão interna para os Estados Unidos. Eles só poderiam fazer para fora dos Estados Unidos. E por isso que foi criada a Voz da América. E nos esforços de guerra, eles faziam transmissões para manter a moral da tropa elevada. Isso que aconteceu, como a onda curta é uma onda que vai muito longe e ela tem uma variação, ela não tem uma qualidade tão boa, ela variava como se você estivesse, de repente, fazendo aí vamos imaginar aqui uma distorção, vai? É isso que a onda curta faz, porque a camada de ionosfera não é um espelho perfeito, ela tem furo, isso tem essa variação. A internet hoje substituiu a onda curta, porque eu posso ouvir a rádio Bandivale em qualquer lugar do planeta. Basta eu estar no aplicativo Band Rádios ou eu vou direto na internet e linko aí com a Bandivale. Então, a onda curta cumpriu o papel dela em um determinado momento, assim como a onda média também. A onda média é uma onda que tem muita interferência eletrostática, e no Brasil nunca foi feita uma política de ruído nos aparelhos secadores de cabelo, no liquidificador. Então, o nível de interferência de estática que esses aparelhos geram sempre interferiram nas ondas médias. Por isso, nós aqui da ESP brigamos muito para ocupar as faixas dos canais 5 e 6, para fazer o FM estendido e fazer a migração. Esse é um assunto, Brasil, Rodrigo, quase a totalidade já migrou. Eu vou pedir só uma pequena pausa para a gente ir para um rápido intervalo, e esse é o assunto que a gente vai seguir depois do intervalo, Israel. Exatamente, Nicolini, a gente vai fazer um rápido break, daqui a pouco a gente volta com novas informações. Não saia daí.
100 anos do rádio no Brasil, veículo que contagia e traz um mix de sentimentos. Hoje o convidado do Band Entrevista é Rodrigo Neves, presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão aqui do estado de São Paulo. Uma aula sobre o veículo, um dos mais aconchegantes, né, Nicolini? Eu acho que apaixonantes. Rodrigo Neves, você falava no segmento anterior sobre a questão das ondas médias e da migração para FM. Esse talvez tenha sido o último grande advento do rádio que atingiu todo mundo, porque a gente está vendo diversas emissoras consagradas, né? Agora já chegando nas cidades menores, migrando do AM para FM. Então aquela velha Rádio Clube, eu vou falar como Rádio Clube, que é um nome que tem em centenas ou milhares de cidades do Brasil, uma Rádio Clube, era no AM, agora é no FM, e ela continua prestando o serviço dela naquele município, naquela localidade. A onda média vai para o mesmo caminho da onda curta, ou seja, isso faz parte da modernização, e eu sei que a ESP brigou muito por essa questão da migração que vem acontecendo nos últimos 10 anos no Brasil. É verdade, Nicolini, a ESP foi uma das que levantou a bandeira lá desde 2011, a gente vem fazendo essa luta e tivemos êxito nisso, e ajudamos muito. E vamos lembrar que se a gente pegar São Paulo, Rio, a gente tem o maior congestionamento espectral e o espectro de radiodifusão é uma coisa finita. Você imagina que é um ônibus com vários lugares, então você tem esse espaçamento e esse espaçamento ele congestiona. Tanto que para migrar na faixa convencional, que é de 88 a 108, não tinha lugar aqui em São Paulo. Das 1.800 AMs do Brasil, praticamente 400 tiveram que ir para a faixa estendida. E muito nessa região que eu estou falando aqui, da região metropolitana de São Paulo, inclui aí na região metropolitana expandida, a grande macrometrópole que a gente fala aí, que vai de Sorocaba a São José, vai de Piracicaba, na realidade vai até Ribeirão Preto, né, e Santos. E isso para falar de São Paulo. Então essas emissoras todas vão ficar entre 74 e 88. É o caso, por exemplo, da Bandeirantes São Paulo, que está no 86,3. Aqui em Campinas nós estamos no 85,7. Em Ribeirão Preto nós estamos no 87,1. Então você tem várias frequências e todo mundo está indo para essa faixa. A onda média ela vai ser muito reduzida, mas ela não vai acabar. Vamos lembrar que a gente tem a Rádio Nacional de Brasília, a gente tem outras rádios que vão continuar transmitindo em ondas médias, até porque a gente tem uma imensidão que é a Amazônia Legal, e na Amazônia a gente precisa manter a nossa transmissão lá para que se continue falando português. Aliás, se o Brasil fala uma língua e uma língua só, deve-se muito ao rádio também, porque a gente tem variações regionais, mas o português é a língua que prevalece. E vamos lembrar que a gente tem todos os nossos vizinhos, dessas 8.000 quilômetros que nós temos de fronteira, que falam castelhano, falam espanhol, não falam o português. E isso poderia ter sido uma influência muito ruim para todos nós. Mas o português aqui é a língua oficial e ela deve-se muito à comunicação, que começou primeiro com o rádio, depois com a televisão. E um dado também bem interessante aqui, todas as ondas médias, elas eram obrigadas a dar o prefixo legal, e o prefixo legal era o ZYK668, Rádio Clube de São Manuel, transmitindo na frequência de 1.510. Por quê? Porque fazia parte da segurança do voo, da aeronavegabilidade para os voos você ter noção onde você estava. Então, todo mundo sai, toda carta de voo, o avião antes de sair do chão, ele tem que ter ele sai do destino A, ele sai do ponto A com destino ao ponto B, com alternativa em C. Isso até hoje é um padrão. Só que hoje ele tem todo o GPS ali que leva, que é a rota do avião, que dá altitude, dá tudo, e não precisa mais desse serviço do rádio. Mas antigamente precisava e era obrigatório. Por isso que se falava sempre onde é que estava, e todo mundo estava na frequência ali do AM para saber onde é que eu estou, se o cara estava na rota certa ou não estava na rota certa. Então vamos lembrar aqui que quanto serviço e qual é a essencialidade do rádio nesse tempo todo. Rodrigo, a gente comentou no outro bloco, o senhor também deixou entender que a internet veio para somar, para ser uma aliada do rádio em todo o mundo. E agora, as plataformas de streaming, por exemplo, os podcasts,
eles podem ser inseridos hoje no rádio? É um caminho que pode ser seguido pelas emissoras ou isso está fora de cogitação? Eu queria saber da sua opinião, como é que o senhor enxerga já esses novos produtos, os podcasts e também outras plataformas? Israel, eu acho que tudo é rádio. O rádio é tudo, simples assim. Se eu gosto de ouvir o seu comentário na Band Vale e eu não consigo, hoje, por algum motivo não consegui te ouvir, eu vou lá no seu podcast e te ouço, porque o rádio tem essa magia de criar uma empatia com o ouvinte. E isso a internet não tem e nenhuma rede social tem. Muitas vezes as pessoas estão na rede social ali curtindo a vida das pessoas que não conhecem. Aliás, as pessoas nem são aquilo, porque você usa Photoshop o tempo todo. E o que é considerado padrão de beleza, você pode aproximar ou se distanciar daquilo só usando as coisas, todas as ferramentas que tem para isso. E você vê, por exemplo, a Inglaterra, que é o país mais digital que existe na face da Terra, eles estão fazendo campanha lá para os jovens sair da rede social, porque está levando muita gente à depressão. Por quê? Você só vê gente feliz. E o mundo não é isso, e nós não somos isso. A gente tem que ter a tristeza para saber o que é alegria. Não que necessariamente tenhamos que ter tristeza, mas é do contraste que a gente sabe qual é o caminho. Perfeito. Nós estamos conversando com o Rodrigo Neves, presidente da AESP. Rodrigo, uma outra questão importante nessa discussão dos 100 anos de rádio, que eu acho que vale a pena a gente entrar, é a questão do advento do rádio com imagem. Essa é uma novidade que a velocidade da internet tem permitido que as emissoras transmitam em outras plataformas em áudio e vídeo. Como é que você vê essa mudança? Nicolini, eu vejo como um avanço, uma transformação. O rádio, nesses 100 anos, vem se transformando, inovando, criando novas linguagens e usando a multiplataforma como ninguém. O rádio foi o primeiro a saber. Eu falei que quando a internet chegou, o rádio já estava pronto para ela. E o próprio Bill Gates diz que o fim da internet vai ser noticiado pelo rádio. Então, o criador da Microsoft tem uma visão muito forte do nosso meio. E eu vejo ele em transformação constante. Eu acho que todas essas redes sociais, elas são complementares, e a multiplataforma também. Mas vamos lembrar que, ainda assim, que eu esteja em áudio e vídeo no rádio, eu estou criando uma empatia com o meu ouvinte, porque ele lembra da voz. E vamos lembrar que a gente entrou na era do comando de voz. Você fala com a Siri aí do seu celular ou qualquer outra inteligência artificial, e quando você está falando, você está dando comando de voz. Você fala com a sua Smart Speaker, você fala com a sua Smart TV. Não é mais com comando, o comando é de voz, a era da voz. E voz é rádio, e rádio é tudo. Que bacana. A gente vai falar mais sobre o rádio no próximo bloco. O Band Entrevista faz uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Não saia daí. O Band Entrevista dessa noite fala sobre a importância do rádio no Brasil nesses últimos 100 anos. O nosso convidado é o presidente da AESP, Rodrigo Neves, que está dando uma aula sobre a interação do rádio e também as novas plataformas. O que será do rádio daqui para frente, né, Nicolini? Eu acho que esse é o assunto que a gente entra agora com o presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo. Rodrigo, daqui para frente, qual que é o futuro do meio rádio com a sua experiência? O rádio, ele tem, se Deus quiser, muitos anos pela frente. Eu acredito nisso e os números mostram isso. Cantar Ibope mostra nas pesquisas aqui que o rádio só cresceu. O rádio foi essencial na pandemia de Covid. O rádio tem sido essencial nas localidades onde ele atua. Ele é o porta-voz dessas localidades, ele presta serviço. Quando falta sangue, é ele que vai e divulga as campanhas de agasalho, de brinquedo no Natal, de vacinação. Quando tem alguma catástrofe, inundação, alguma coisa, a gente está sempre prestando serviço. E o rádio tem uma capacidade capilar, ele é tão capilar que ele consegue falar com a minha rua, com o meu bairro, com a minha cidade. O rádio representa todos nós. Então, eu só vejo o rádio evoluindo, a forma de comunicação. Você fala, mas hoje eu tenho um monte de pilhador de música aí para não citar nome. Mas a música é a música sem a comunicação, é uma coisa fria.
as pessoas ficam ligadas no rádio, que são as rádios musicais, mas elas ficam também pela comunicação, pela interatividade que eles conseguem ter com aquele apresentador, com o DJ, como assim, mesma coisa as rádios que prestam serviço, as rádios de notícias esportivas, as que têm mix de tudo isso. O rádio só vai se transformar assim como a sociedade vem se transformando. A sociedade vem se transformando em uma sociedade mais plural, mais inclusiva. E o rádio está acompanhando esses movimentos, vivendo esses movimentos, estando ali sempre como à frente, divulgando também essa transformação que nós todos estamos vivendo. E uma movimentação é essa, Rodrigo, do rádio cada vez mais na sua onda de recepção pelo rádio, seja no carro, em casa, pelo aparelho, cada vez ele se torna um pouco mais local e regional, e a internet é a responsável por expandir a rádio da pequena cidade para o mundo inteiro ouvir hoje? Com certeza que sim, Nicolini, mas vamos lembrar que as redes são essenciais. Você tem esse mix do que é nacional e local, até porque as redes pensam de uma forma nacional, mas agem localmente. Se pegar aqui no nosso caso da Bandeirantes, olha o espaço que tem na programação local, na Nativa FM, aqui no caso de Campinas, na Rádio Bandeirantes, aí na Band Vale. Então é importante esse mix, porque nem toda a rádio, se for lembrar lá da Rádio Clube de São Manuel, que é o nosso berço, a gente tinha informação de futebol, Copa do Mundo, o que acontece em Brasília, o Jornal Primeira Hora, Pulo do Gato. E o jornalismo local, a comunicação local, era a gente que sempre fez, como a gente faz, como vocês fazem aí no Vale do Paraíba e as pessoas fazem aqui em Campinas, ou não importa, onde quer que esteja. E o Vale do Paraíba sempre teve uma tradição de ter excelentes radialistas, excelentes talentos. Nem vou citar nome, porque senão não daria tempo, mas a gente já viveu grandes coisas, grandes momentos aí no Vale do Paraíba. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente a presença de Rodrigo Neves, o presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo, a AESP, falando um pouco mais nessa semana em que o rádio comemorou 100 anos, o trabalho desse veículo de comunicação, desse meio de comunicação e um pouco mais do futuro. Viva o rádio, Rodrigo. Obrigado pela atenção com o Band Entrevista. Viva o rádio, que se Deus quiser venham mais 100 anos. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Band Entrevista fica por aqui, mas nosso encontro está marcado sempre aos sábados, 10 para 7 da noite. Semana que vem tem mais. Aproveite seu final de semana, um excelente sábado e viva o rádio, né, Nicolini? Viva o rádio. Obrigado pela sua companhia. Te espero no rádio segunda-feira às 8 da manhã na Band Vale FM. Até lá.